A taxa Selic caiu mais uma vez, e aí? Como isso vai afetar os nossos investimentos? Fica até o final do vídeo porque hoje eu vou te ajudar a se antecipar a esse movimento e consequentemente receber muito mais dividendos. Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Investe. E já se inscreve e ativa o sino das notificações porque aqui a gente ajuda você a se antecipar a esses acontecimentos do mercado e conseguir se beneficiar deles também, beleza pessoal? Então já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente traz para vocês. Então vamos lá pessoal, Selic aí caiu, agora tá em 12,75% e esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro a gente vai falar como essa queda vai afetar aí os fundos imobiliários e depois a gente vai falar como vai afetar as ações, beleza? Dito isso, vamos lá. Quando a taxa Selic ela cai, basicamente isso melhora bastante a economia e isso com certeza faz muita diferença nos nossos investimentos. Por exemplo, o investimento em renda fixa que é muito atrelado à taxa Selic vai cair. Já está caindo aí nos últimos meses, teve a primeira redução aí da taxa Selic há um tempo e o rendimento da renda fixa caindo, o que acontece? Desestimula o investimento nela. Então a renda fixa rendendo menos desestimula o investimento em ativos atrelados aí ao CDI. E aí que tá a importância da gente se antecipar. Quando começa esse movimento aí da queda da Selic, que inclusive pode chegar a patamares muito menores aí do que está agora nos próximos anos, os investidores de renda fixa começam a migrar para renda variável. Então o que acontece a longo prazo, a tendência é que caia mais ainda a taxa Selic, então eles começam a procurar outros investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários e as ações. E quando ocorre esse movimento aí de muitos investidores da renda fixa irem para renda variável, o que acontece pessoal? É a alta dos ativos. Conforme a taxa Selic for caindo mais, a gente vai ver muito fundo imobiliário valorizando bastante, principalmente os fundos imobiliários de tijolo e muitas ações valorizando bastante também. Então quando desestimula o investimento em renda fixa, estimula o investimento em renda variável. E por que eu citei os fundos imobiliários e falei especialmente dos fundos de tijolo? Porque basicamente, pessoal, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu tô aqui no Status Invest, no KNCR11, que é um fundo de papel. A gente poderia fazer esse teste com qualquer outro fundo, tá bom? Mas se a gente entrar nos relatórios gerenciais dos fundos de papel e a gente achar a carteira do fundo, a gente vai ver os indexadores dele, tá bom? Que aqui no caso do KNCR11, olha só, a maioria dos indexadores do KNCR11 estão atrelados aí ao CDI. Então tem aí o CDI mais uma pequena taxa aqui e é daqui que eles tiram o lucro, tá bom? Muitos fundos aí imobiliários têm grande parte atrelado ao CDI. E quando a taxa Selic cai, o rendimento do CDI também cai. Então, a tendência é que os fundos de papel comecem a lucrar um pouco menos, principalmente aqueles que são muito indexados ao CDI, beleza? E um dos jeitos para quem investe de contornar essa situação é investindo em fundos de tijolo. A gente não tem tanta essa participação do CDI em fundos de tijolo. Então, se a gente abrir aqui alguns fundos de tijolo, a gente já vê que começaram a valorizar bastante nos últimos 12 meses. E também nos últimos 6 meses, olha só, o XPLG, por exemplo, valorizando bastante. HGLG11 também valorizando aqui um pouquinho nos últimos 6 meses. E a tendência é que quando a Selic continuar caindo, os fundos imobiliários valorizem bastante. Para quem investe em renda fixa nesse período, vai começar a querer diversificar mais o seu patrimônio. E os fundos de tijolo, se a gente pegar o histórico da bolsa, sobem bastante quando a taxa Selic cai. Então, para quem tem fundo de tijolo, fique esperto aí, porque nos próximos meses, se a taxa Selic continuar a cair, vão valorizar mais ainda. E aqui a gente vê mais uma vez a importância de se antecipar a esses movimentos. Como a tendência desses fundos é valorizar com a queda da Selic, para quem começou a investir lá atrás ou está investindo agora, está investindo por um preço muito melhor. Então, quando a economia está turbulenta, a gente tem preços muito mais interessantes do que quando a economia está muito boa. Então, para você que quer esperar a economia melhorar para começar a investir, pensa em começar a investir, mas está esperando aí a Selic diminuir para começar a entrar nos fundos imobiliários, nas ações, fique sabendo aí que quando a economia está melhor, muito provavelmente você vai pagar mais caro aí pelas suas ações e pelas suas cotas. Então, pessoal, a gente tem que estar atento aí para se antecipar a esses movimentos de queda da Selic. Tem um problema lá na frente, em vez de a gente esperar chegar e acabar pagando mais caro pelos nossos ativos, a gente já resolve ele agora. A gente começa a estudar mais, a analisar mais os investimentos. E se naquele momento tá fazendo sentido, a gente começa a apertar mais para travar esse rendimento, beleza? Para quem já conhece o dividend yield on cost, sabe que o preço é muito importante. Então, aproveitar esse momento enquanto a Selic está mais alta e investir em bons fundos imobiliários e boas ações
quando o preço está melhor. Lá na frente vai aumentar o seu dividend yield e vai fazer você receber muito mais dividendo que a maioria das pessoas. E olha só, eu tô com o MXRF11 aqui na tela, que hoje está custando R$10,95. Fiz um vídeo semana passada sobre ele e a gente viu que ele é um fundo híbrido, então além dele ter aí parte do seu investimento como um fundo de papel, ele também atua como fundo de tijolo, por isso ele é um fundo híbrido. Trabalha tanto como papel, tanto como fundo de tijolo. Então, por exemplo, hoje ele tá aqui perto dos R$11, mas com a queda da Selic, a tendência é que os bons fundos imobiliários valorizem bastante. Então imagina se ele valoriza aí para R$13 ou R$14. Para você que tá investindo nessa época aí entre R$10 e R$11, que mesmo assim já está um pouco caro, tá recebendo aí um dividend yield de 12% nos últimos 12 meses. Mas se a cotação valorizar bastante, que já está valorizando, a tendência é que o dividend yield diminua. Isso porque o dividend yield é a divisão aqui, ó, dos dividendos pagos nos últimos 12 meses pela cotação. Então, se a cotação aumenta, o dividend yield cai, e se a cotação cai, o dividend yield aumenta. Então, por exemplo, hoje está R$10,95. Para a gente comprar 10 cotas do MXRF11, por exemplo, a gente só precisa de R$109,50. Mas como exemplo que eu dei, se ele subir aí para R$13 ou R$14, com esse ciclo de baixa da Selic, a gente precisaria de algo entre R$130 e R$140 para comprar as mesmas 10 cotas. E aqui a gente vê a importância de começar a investir o quanto antes. A gente vai pagar mais barato pelos ativos que lá na frente, quem começar a investir daqui a um tempo, vai pagar muito mais caro. E isso também acontece com as boas ações, tá bom? Quando a Selic cai, as dívidas das empresas, elas também caem. Então, quando a empresa tem uma queda aí na sua dívida, consequentemente, o lucro líquido dela vai aumentar. Parte desse lucro que ia aí para quitar as dívidas dela vai diminuir. Então, consequentemente, o lucro líquido aumenta. E para quem investe em ações também tem que ficar muito atento a esse ciclo. E isso eu não tô falando da minha cabeça, tá bom? É pelo histórico do mercado. Quando a taxa Selic ela cai, os investimentos em fundos imobiliários e em ações acaba aumentando bastante. Então, para a gente que investe em renda variável, é interessante a gente aproveitar esse momento de alta da Selic para comprar os nossos ativos por um preço melhor, porque quando a Selic cair mais e continuar caindo, a tendência é que desestimule o investimento em renda fixa e os investidores de lá migrem para renda variável, e isso vai fazer com que os ativos subam bastante. Então quem investe já se antecipe, fique atento aí ao mercado, analise as ações, analise os fundos imobiliários e não perca tempo, invista o quanto antes. Então, para você que quer se beneficiar aí com a queda da Selic, continue olhando aí para as boas ações pagadoras de dividendos e também para os fundos imobiliários, especialmente aqueles que têm imóveis físicos em seu portfólio. Isso mesmo, os fundos imobiliários de tijolo, fundos de logística, fundos de shopping, fundos de laje corporativas, todos esses vão se beneficiar muito com a queda da Selic. Então, para você investidor que quer se antecipar, quer se beneficiar com os acontecimentos aí da economia, já aconselho que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para saber o quanto antes das notícias, para entender o que está acontecendo no mercado e se antecipar com os seus investimentos. Então já se inscreve e ativa o sininho das notificações aqui para não perder nenhum vídeo. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.